grande, com sua torcida no Maracanã. O time segue se preparando para essa partida. A gente vai ver como está sendo essa volta. E na volta o Vene atualiza as fofocas do Flamengo. Tá cheio. A experiência do Flamengo no Mundial agora será fundamental para o restante da temporada. O time tem 3 competições pela frente e agora vai com força total para os próximos desafios. Durante o Mundial de Clubes, o técnico Felipe Luiz mexeu bastante na equipe. E agora volta com o objetivo de manter o Flamengo no topo, mas já com desfalque de Gerson. O Meia já deu adeus ao time. Ontem ele esteve no Ninho do Urubu para se despedir dos companheiros. Sem o Coringa, Felipe Luiz terá que encontrar o substituto para a vaga. Um dos que devem assumir a titularidade é Jorginho. De La Cruz, que também disputa a posição, tem treinado normalmente no time e deve ganhar mais oportunidades. Outra dor de cabeça para Felipe Luiz é Eric Pulgar, que será desfalque por um longo tempo. Ele fraturou o 5º metatarso do pé direito no jogo contra o Bayern. Durante o treino, o técnico ainda não esboçou o time que vai enfrentar o São Paulo no reencontro com a torcida. O Flamengo é líder do Brasileirão com 24 pontos e promete brigar para se manter na ponta da tabela. Vene, o povo quer saber. O BAP conversou no WhatsApp com o Boto. Ainda bem que vai ter jogo sábado pra acabar com isso tudo. Mas assim, conhecendo o Flamengo, não basta ter a jogo, Não, tem que ganhar. É. Porque se perder, vai continuar. É. Mas vamos lá, vamos falar sério agora. De fato, ontem, lá no Ninho do Urubu, foi um dia de muitas reuniões. Para colocar, entre aspas, vou usar a frase que a fonte usou para mim, as coisas nos eixos. Boa. E eles conversaram, o Boto expôs a insatisfação dele na situação da desistência da contratação do Mickey, porque de fato expôs o profissional, querendo ou não, o jogador não gostou, o clube inglês não gostou, os empresários do atleta não gostaram nem um pouco dessa situação, independentemente de qual tenha sido o motivo. O Boto expôs isso, também conversaram, enfim, existe sim a insatisfação de atletas no Flamengo. Quando eu falo atletas, são 2 no plural, Arrascaeta e Pedro, por conta da não renovação de contrato. Esses 2 atletas querem renovar o contrato e o Flamengo até o momento não avançou nessas tratativas. Inclusive o Gerson, na ocasião, acabou furando essa fila, já expliquei toda essa situação. Mas nos bastidores eles conversaram, colocaram as coisas nos eixos e está tudo resolvido, pelo menos até a próxima página. E aí a gente vai acompanhando os próximos passos. Não existe a chance do BAP demitir o Boto, pelo contrário, o BAP entende. E o Boto também não vai pedir para sair, até esse momento ele não vai pedir para sair, pelo contrário, ele quer continuar também no Flamengo, mas é óbvio, ele quer continuar, mas tendo respaldo. Porque se acontecer novamente o que aconteceu no veto da contratação, e repito, independentemente do motivo, de fato, assim, qual é o trabalho dele? Ou você confia no trabalho dele, ou você não confia no trabalho dele. Então, assim, todo mundo expôs, todos os lados, a insatisfação de todo mundo. Eles conversaram, botaram um ponto no final e agora estão tentando focar no próximo duelo do Flamengo, que é com São Paulo nesse sábado no Maracanã. Mas foi um dia, assim, bem movimentado no Ninho do Urubu. Aquele dia que as pessoas lavam as roupas sujas entre 4 paredes. É o Natal na família, não é, Pedro? É complicado. É o Natal. Na hora do Natal da festa, que leva a meia, aí o outro fala da tia. Então, acontece isso bastante. Acontece lá na sua família, na família Pedrosa? Com certeza. Pô, desculpa por aquilo que eu te falei, assim, não foi de proposta. Tava com a cabeça quente. Aquela postagem. Acontece, mas assim, a sintonia do diretor de futebol com o presidente, com a diretoria de forma geral, ela é extremamente importante para o Flamengo, porque o Flamengo ele tem que tratar de renovações, ele tem que tratar de saídas, ele tem que tratar de contratações, e assim, se o diretor de futebol não tem autonomia para tocar o futebol, tem alguma coisa errada. E é isso que eu falei ontem aqui. Para mim, esse caso do Mickey é falta de profissionalismo, porque se o diretor de futebol e o técnico dão um aval, conversam com o atleta, fecham a contratação, emitem passagem e no momento final o presidente breca, é porque faltou comunicação, faltou profissionalismo, faltou a sinergia justamente desses 2 setores do Flamengo. E quem perde com isso é o próprio Flamengo. O Flamengo precisa de alguns reforços, precisa de alguns jogadores que vão ser importantes, principalmente para essa reta final aí de temporada. Perdeu jogadores importantes, principalmente o Gerson. Então, assim, é um Flamengo que tem que novamente se alinhar dentro do próprio clube para poder colocar para fora o que a gente sabe de potencial que o time tem. Uma coisa que o Veneto trouxe ontem é muito importante, cara. O Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro. Parece até que está em 5º, 6º, 7º e não está conseguindo corresponder na temporada.
não é verdade. E, Pedrosa, tem um ponto também que as pessoas, eu vi aí algumas pessoas dizendo assim, porque o José Botto ele não é muito próximo dos jogadores. Aí eu vou trazer o entendimento da autocúpula do Flamengo. Quando eu falo autocúpula, leia-se presidente. O entendimento é o seguinte, ele não tem que ser amigo dos jogadores, ele tem que ter uma relação profissional dos jogadores. Então isso é avaliado de uma maneira positiva pela autocúpula. E as pessoas precisam entender, Fernandinho, que o trabalho do José Botto vai além de contratar e vender jogadores. Ele não é dirigente apenas por negociações, é um trabalho no dia a dia também. E quando fala no dia a dia, é um trabalho de administrar esse tipo de situação, essas crises, essa ligação com os jogadores. Num passado recente, tinha dirigente que tinha uma relação muito próxima com os jogadores e não conseguia cobrar dos jogadores aquilo que deveria ser cobrado no dia a dia. Agora é o José Botto, que não tem uma relação próxima e também vão reclamar, não faz o menor sentido. Eu acho que o diretor ele tem que ter, sim, uma relação profissional. Óbvio, não tem que ter uma relação ruim, uma relação profissional, que na leitura do BAP, hoje ela existe. Falando sobre a situação do Wesley, porque, gente, a informação é a seguinte, eu falei sobre isso hoje de manhã, que o Wesley já tinha dado um aceite lá às propostas da Roma e o GE confirmou agora à tarde. A informação é que o Wesley acertou salário e tempo de contrato com a Roma. Os italianos querem fazer um contrato de 5 anos com o jogador do Mengão. Entre Roma e Wesley e empresários de Wesley está tudo certo, está tudo alinhado. Agora o que falta é a Roma vir até o Flamengo e enviar uma proposta oficial pelo jogador. O que o Flamengo espera? 160 milhões de reais, 25 milhões de euros. É o que se fala nos corredores do Ninho do Urubu de proposta pelo Wesley. Os italianos, o técnico da Roma, tem uma paixão assim pelo Wesley. Ele era técnico do Atalanta no ano passado, teve muito próximo de levar o Wesley para o Atalanta, acabou que não aconteceu, e agora a ideia é basicamente essa, levar o Wesley para a Roma, onde o jogador vai jogar no futebol italiano. Vamos esperar para ver como é que vai ficar tudo isso. E uma outra situação que a gente tem que falar também é sobre o técnico Felipe Luiz. Isso porque já foi definido e autorizado pelo presidente BAP a retomada nas conversas pela renovação do Felipe Luiz. Deixa eu explicar qual é a situação do Felipe Luiz para vocês. O Felipe Luiz, desde o dia 1º de julho, hoje é dia 9 de julho, ele já pode assinar pré-contrato e sair de graça para qualquer país do mundo, para qualquer time do mundo, já que ele está a menos de 6 meses de concluir o seu contrato com o Flamengo. Então, desde lá do Super Mundial, já havia uma conversa, já havia ali uma ideia ali entre Flamengo e o próprio técnico Felipe Luiz de renovação de contrato. O que vai ser falado ou o que vai ser discutido nessa renovação? Primeiro, por quanto tempo mais o Flamengo vai renovar com o Felipe Luiz? Ou quanto tempo mais o Felipe Luiz vai aceitar uma renovação com o Flamengo? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, a valorização salarial, porque o Felipe Luiz ele saiu da base do Flamengo, ele fez um novo contrato na equipe profissional, mas não teve assim, uma valorização salarial, aquela coisa, aquele salário de técnico do Flamengo. Até porque ainda era uma aposta da antiga gestão. Então, a ideia é basicamente o seguinte: dar uma valorização salarial ao treinador e, além dessa valorização salarial para o técnico Felipe Luiz, também aumentar o tempo dele de contrato. Como eu disse, desde o dia 1º de julho, o Felipe Luiz ele pode já assinar um pré-contrato, ficar até o final do ano no Flamengo e no ano que vem já assumir uma outra equipe. Eu tenho visto muita gente falando sobre o futuro do Felipe Luiz e eu vejo, cara, que tem gente que fala para implantar crise. Eu vi essa semana o pessoal falando que o Felipe Luiz estaria insatisfeito. Eu vi essa semana um monte de gente falando que o Felipe Luiz estaria revoltado. Nada disso, gente. O Felipe Luiz está feliz, o Felipe Luiz está contente e a expectativa é que ele renove o contrato dele e permaneça no Flamengo. Ao menos que aconteça alguma reviravolta. Mas dentro do Flamengo há uma expectativa muito grande pela renovação do treinador rubro-negro. E eu tô na torcida também para que se renove logo esse contrato e que o Felipe permaneça no Mengão, tá certo? Bom,
Vamos mudar o assunto aqui agora, vamos falar sobre a situação do Ezequiel Barcos, porque são duas negociações que o Flamengo tá fazendo ou tá sondando. É a do Ezequiel Barcos e a do Jorge Carrascal. A tendência é que o Flamengo ataque nessas duas frentes, mas só tenha sucesso em uma, já que os jogadores eles têm praticamente a mesma característica. A situação do Carrascal é aquela que a gente falou até hoje de manhã, né? Que um dirigente lá do Dínamo falou que recebeu a proposta do Flamengo, negou a proposta, recusou a proposta e depois não houve uma segunda proposta do Mengão. Vale lembrar que o Dínamo fez o amistoso e o Carrascal não foi relacionado para esse amistoso, isso muito em conta da situação do jogador estar negociando com o Flamengo e o Dínamo está esperando que o Flamengo envie lá a eles uma nova proposta. A outra situação é do Ezequiel Barcos, A Raíssa até trouxe hoje assim, ó, em maio trouxemos que o Flamengo consultou o Spartak por Ezequiel Barcos, ouviu os valores e estavam salgados. Recentemente houve uma nova consulta. O Flamengo chegou a oferecer 14 milhões de euros, ou seja, algo na casa de 90 milhões de reais, mas os dirigentes do Spartak pediram 20 milhões de euros, ou seja, o Flamengo ele foi até o Spartak e falou, olha, beleza, a gente fez uma consulta aqui em maio, os valores estavam salgados, mas eu quero fazer uma proposta. Eu ofereço pelo Barcos aqui 14 milhões de euros. E aí o pessoal do Spartak falou, não, a gente só negocia por 20 milhões de euros e, por enquanto, esse é o status dessas duas negociações. Segundo a apuração do jornalista Miguel Júnior, o técnico Filipe Luís sinalizou à diretoria do Flamengo seu desejo pela contratação do atacante Hulk. Atualmente no Atlético Mineiro, a avaliação interna do treinador é de que o jogador seria uma peça-chave no esquema tático que vem sendo desenhado para a sequência da temporada. Hulk agrada especialmente por sua versatilidade, já que pode atuar como centroavante ou aberto pelo lado direito, além de contribuir com finalizações de longa distância e qualidade nas bolas paradas, características que Felipe considera essenciais para o time neste momento. Internamente, o nome de Hulk é visto com bons olhos por mais de um setor da diretoria. O novo diretor de futebol do Flamengo, José Botto, mantém uma relação positiva com os representantes do jogador e já teria iniciado conversas preliminares sobre uma possível negociação. A proposta estudada pelo clube envolve um contrato de 2 anos que atenderia os interesses do atleta e de seu staff. Do outro lado, a situação de Hulk no Atlético Mineiro também favorece uma eventual saída. O atacante estaria insatisfeito com a falta de reforços e a saída de jogadores importantes do elenco mineiro, o que tem gerado um clima de frustração dentro do clube. Essa insatisfação, somada ao desejo do Flamengo em contar com o jogador, abre espaço para uma negociação considerada viável nos bastidores da Gávea. A ideia do técnico Filipe Luís é contar com Hulk o quanto antes, pensando inclusive na possibilidade de formar uma dupla ofensiva com Pedro, que se recupera de lesão. A comissão técnica entende que, juntos, os dois podem formar um dos ataques mais letais do futebol brasileiro, reunindo força, técnica e poder de decisão. O entendimento é de que Hulk ainda tem muito a entregar em alto nível e que sua liderança em campo também seria um fator importante no ambiente de vestiário. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Hulk será uma boa contratação? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar todas as atualizações do Mengão. Saudações rubro-negras!